Canal 69 na área para falar de polêmica, mais uma vez, né? Arbitragem como protagonista no cenário do futebol. Dessa vez a vítima foi o Grêmio, porque, cara, sinceramente não tem como ter acontecido o que aconteceu. E cada vez que a gente fala de arbitragem, a gente sempre fala sobre a falta de coerência, a falta de critério. Muitas vezes o VAR não interfere, e quando interfere, o árbitro briga com a imagem e mantém a decisão de campo. Foi o que aconteceu no jogo do Grêmio, que uma bola na área lá, um cruzamento, uma jogada de escanteio, o Kahneman tem um lance com o próprio jogador do CSA, e o jogador do CSA recebe uma cotovelada do próprio jogador, do próprio companheiro, que está na disputa da bola. O Grêmio faz o gol, só que o Matheus Candançá anula o gol. O VAR chama, ele vai no VAR e mantém a decisão de campo. Aí tem, cara, nossa, é até complicado você falar por quê. O que rege a arbitragem no Brasil é a falta de coerência, a falta de critério. Só que quando você tem o VAR, que o VAR chama, e ainda alerta ele. Fala, Matheus, o contato foi do próprio companheiro. Tem o contato do Kahneman, mas a cotovelada foi do próprio companheiro. E chama ele, melhor você vir ver. E ele vai ver o lance. E quando todo mundo acreditava que ele ia corrigir a marcação e dar o gol, e validar o gol, ele mantém a decisão de campo. E uma decisão que foi até rápida, tá? A decisão dele foi até rápida, que ele fala, na decisão dele ele fala, o jogador impediu o zagueiro de subir, o esbarrão, né, no caso o tranco, impediu o jogador de subir, boa decisão de campo. Beleza. Só que o problema é que se teve uma falta, foi no lance que está justamente na thumb aí, que foi um contato por baixo do Kahneman no jogador, no zagueiro do Bahia. Só que o VAR nem analisou esse lance. Não foi analisado. E o Matheus Candançan, na decisão dele, no áudio do VAR que saiu hoje pela manhã, ele primeiro fala que foi um trampo no jogador do CSA, e depois ele fala que teve um lance no goleiro, uma falta no goleiro. Só que não teve nada. Não teve nada. Então, se ele marca a falta, se a falta ela é marcada em cima desse lance, que é o lance do pisão, no tornozelo ali, acredito que essa falta ela é marcável. Ela é marcável, tá? Se é um lance que ocorre ali no meio de campo, se é um lance que ocorre ali na intermediária, esse tipo de pisão ele é marcado. Só que o problema é que ele não foi analisado, não analisaram nenhum pisão, não analisaram esse lance em específico, não passou batido. Tá? Depois o PC, ele analisa o lance e fala que o gol foi mal anulado, né? Até destaca ali o fato do Matheus Candançan ele estar o tempo todo olhando para a bola, quando ele deveria estar olhando para o ponto futuro, que seria a área onde tem um contato. E um dos apresentadores questiona justamente esse lance do pisão, que o VAR não analisa. E ele fala que, como o jogador estava andando para trás, é uma ação de disputa que não daria a falta. Mas se fosse esse lance analisado, eu não acharia nenhum absurdo acontecer. E lembrando que na rodada passada contra o Cruzeiro, teve 2 lances também numa jogada de área, de contato, de agarrão, onde é claramente pênalti, e você pode até escolher, né, que, se eu não me engano, foi no Christian e no Fabrício Bruno. No mesmo lance, também uma jogada de escanteio, cruzamento na área, agarrão do Lianco no Fabrício Bruno e do outro jogador do Atlético no Christian.
Só que o VAR não chama. Deveria chamar, o VAR não chamou. Então, assim, a falta de critério, a falta de coerência, ela é muito grande. É muito grande. Corre o risco de um lance idêntico é marcado e outro é anulado. E assim como aconteceu com o Grêmio, que causou aí, não digo a eliminação, porque o jogo estava 0-0, se o Grêmio faz o gol, iria levar para os pênaltis, e poderia perder nos pênaltis. O Grêmio, o fato é que o Grêmio não vem jogando bem, não vem. Perdeu de 3-2, lá, conseguiu tomar uma virada do CSA. E a eliminação em si, se não tem esse contexto de arbitragem, é uma eliminação que ela é normal. Pelo que o Grêmio vem apresentando, pelo que o Grêmio vem desempenhando de futebol, é uma eliminação normal. Mas quando você tem um lance como esse, não dá para você fazer vista grossa e dizer o Grêmio foi eliminado porque jogou mal. Porque jogou mal, jogou. Mas teve uma influência direta da arbitragem no resultado da partida. Isso aí a gente não pode negar, né? Então, assim, eu acho que... E outra coisa também, que depois do jogo, os jogadores foram falar que isso não pode acontecer, que o Grêmio foi prejudicado, que sempre acontece contra o Grêmio, que o Grêmio tem que jogar sempre contra o 11 e mais o árbitro e aquela coisa toda, aquela reclamação que a gente já sabe que sempre tem, só que só quando prejudica o nosso time. Agora teve um ofício aí dos times que assinaram um documento solicitando ali, exigindo ali da CBF algumas medidas, e dentre as medidas está ali a profissionalização da arbitragem, pelo menos das séries A e B. Eu sou totalmente a favor, concordo que tem que ter, mas não achem que vai mudar alguma coisa, não achem que isso vai ser feito, porque a gente sabe que a CBF ali só troca o nome, mas continua a mesma coisa, né? Tem até um vídeo que eu falo sobre isso, mas o que tem que ser feito por parte dos clubes é unir nesses momentos, nesse momento aí. O Grêmio reclamou, o presidente lá reclamou, falou que só contra o Grêmio e aquela coisa toda, só que só reclama quando é contra o seu time. Na próxima rodada eu quero ver quem vai ser o próximo sorteado da vez que vai ser prejudicado pela arbitragem e quem vai e o dirigente só vai falar só quando é prejudicado, mas agora ninguém abre a boca agora para poder falar dessa questão do Grêmio, para poder questionar, para poder cobrar, fazer um ofício aí, um ofício conjunto aí dos clubes e enviar a CBF. Vai mudar alguma coisa? Acredito que não, mas pelo menos para mostrar quem está fazendo alguma coisa e para dar uma satisfação ao torcedor que infelizmente tá lidando com gestões que são coniventes com esse tipo de coisa. E quando não dá banho para o seu time, você reclama. Mas quando acerta o teto do vizinho, você fica calado e vida que segue. Quando beneficia o seu time, você também não fala nada. Erro é erro. Seja contra ou a favor, continua sendo um erro. E a gente tem que melhorar essa questão da arbitragem justamente por isso. Porque quando prejudica o meu time, eu fico triste, eu vou querer que o time, que o meu clube vá atrás. Só que quando beneficia o meu time, aí eu me encolho ali, fico tranquilo, para mim tá de boa, tá tranquilo. Ah, não, vai errar contra o meu time, tá errando agora a favor, tá de boa. Só que a questão é que pode errar a favor do seu time numa rodada de brasileiro que não vale muita coisa. Mas quando for errar contra o seu time, pode ser numa final de campeonato, pode ser num jogo decisivo, pode ser num jogo que vai decidir ali uma classificação. Então, assim, eu acredito que a falta de coerência ela é premiada com esse tipo de situação aí. O Grêmio tem razão em reclamar? Acredito que tenha, embora, na minha opinião, se o lance revisado, e aqui eu repito, tá? Se o lance revisado fosse o lance do pisão, onde a gente viu claramente que não é, eu não acharia absurda a marcação, tá? Porque houve o contato? Houve. Só que vocês reparem no lance, o jogador que sofre o pisão, ele não reclama do pisão, não coloca a mão no local para falar que está com dor, alguma coisa do tipo. Então, assim, lance aparentemente iria seguir normal.
Só que aí vem a questão do VAR, né? Que o VAR chama para corrigir um lance, para salvar o juiz de um erro, e ele fecha os olhos para o que está sendo mostrado na tela e segue a marcação errônea do que aconteceu no lance. Mas, infelizmente, a gente vai seguir com esse tipo de situação, porque o futebol brasileiro ele não é levado a sério ao nível de melhorar a arbitragem, a nível de cobrança em cima da arbitragem. Provavelmente, o Matheus Candansan, se o Grêmio oficializa uma reclamação junto à CBF, provavelmente vai ser afastado, a CBF vai emitir uma nota, ele vai lá, vai apitar os jogos de Série B lá, uns 6 jogos de Série B, 5 no máximo, e depois está aí voltando de novo para apitar final de campeonato, para apitar jogo decisivo, jogo classificatório, e se tiver realmente essa cobrança em cima do árbitro que, de repito, o cara já vem errando, já tem tempo, não é já agora, né? E não é só ele, não é só ele. E aqui só deixar os parabéns para a árbitra de vídeo que chamou, bancou, colocou ordem, mas, mais uma vez, o árbitro fecha os olhos, fecha os ouvidos e mantém a própria decisão. O que vocês acham? Foi falta? Não foi falta? Comentem aqui, deixem aqui nos comentários. É isso, no mais, valeu, fui.